Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais uma aula aí de elemento e conjuntos, tá? Aqui vai ser uma playlist cheia de aulas dessa matéria, vão ser vários vídeos tentando explicar desde o básico até que você atinja um nível bom de conhecimento, para que possa entrar nos conceitos de funções, enfim. A ideia da playlist é ser um conteúdo bem completo, desde o básico e aprofundando onde deve aprofundar, e tentando explicar os mínimos detalhes. Eu vou tentar fazer algo bem objetivo, tá? Tentar fazer algo direto, mas que vá ao ponto. Tranquilo? Então a primeira coisa que a gente vai estudar aí são os elementos e conjuntos. Elementos e conjuntos são conceitos ditos primitivos na matemática, ou seja, eles não precisam de definição. No entanto, nós podemos falar um pouco sobre eles. Apesar de não ter definição, nós podemos conversar um pouco a respeito deles. O que são conjuntos, por exemplo, na sua cabeça? Conjuntos são um agrupamento de coisas, são coleção de coisas, objetos, entes, enfim. São agrupamentos, são coleções, tá? Então essas palavras, elas são meio que sinônimos de conjunto, tá? É difícil você tentar fazer uma definição para conjunto sem usar um sinônimo de conjunto. Bom, e elemento? É tudo que pode ou não pertencer a um conjunto. Aliás, existe uma coisa chamada relação de pertinência na teoria dos conjuntos. O que é a relação de pertinência? É a nossa capacidade intrínseca de poder dizer se um determinado elemento pertence a um determinado conjunto. É a nossa capacidade de responder à pergunta: o elemento X pertence ao conjunto A? Correto? Deu para entender o que é relação de pertinência? A nossa capacidade de responder sim ou não a essa pergunta. Tá? Um elemento pertence sim ou não pertence a um determinado conjunto? Fácil, né? Entender a relação de pertinência. Bom, então quando dizemos aqui que um elemento X pertence a um determinado conjunto A, nós dizemos que X pertence a A. E escrevemos dessa forma: X pertence a A, utilizando esse símbolo. Caso contrário, se o X não pertence ao conjunto A, nós dizemos que X não pertence ao conjunto A e escrevemos dessa maneira. Observe que o símbolo é o mesmo, a única diferença é que temos um traçado no símbolo aí entre o elemento e o conjunto, tá? Esse traçado, ele indica uma negação em relação a isso, tá? Ou seja, se esse aqui significa pertence, esse significa não pertence. Bom, falando de conjuntos, e principalmente você vai ver aí que existem conjuntos que são chamados infinitos e conjuntos que são finitos. Isso tem a ver com o número de elementos que determinado conjunto possui. Por exemplo, conjuntos infinitos, conjunto dos números naturais, é um conjunto infinito. Você vai contando 1, 2, 3, 4 e não tem um fim. Ou seja, os conjuntos chamados conjuntos dos números naturais é um conjunto infinito. Agora, o conjunto, por exemplo, das letras que são vogais no alfabeto, no nosso alfabeto, é um conjunto finito. Por quê? Porque tem A, E, I, O, U. Ou seja, são 5 elementos. Então, ao número de elementos que um determinado conjunto finito tem, nós chamamos de cardinalidade. Tá? E como nós representamos isso na escrita? De 3 formas diferentes. Tá? Pode ser o número de elementos de A, pode ser N de A, vamos dizer assim, tá? O número de elementos de A. Pode ser se A entre 2 barras, ou pode ser o símbolo de jogo da velha, antes de colocar o símbolo do conjunto A. O mais utilizado no ensino médio é essa forma aqui. A forma mais utilizada no ensino médio é essa forma aqui. Já que estamos falando de convenções, né, de formas que são utilizadas para escrever, geralmente usamos letras maiúsculas para escrever o nome do conjunto, tá? Então, o conjunto azão. E usamos letras minúsculas, latinas, para escrever o elemento. Perfeito? Uma convenção. Normalmente fazemos isso. Não é uma regra que se você faz diferente está errado, mas geralmente vai estar escrito dessa maneira. Continuando, vamos falar um pouco sobre as formas de representar um conjunto. Tá? De modo geral, representa-se um conjunto por meio de chaves ou de uma linha fechada, através de um diagrama, através de um desenho.
qualquer um dos quais deixando os elementos do conjunto e somente eles em seu interior, de maneira explícita ou não. É uma definição assim, um pouco rebuscada de como nós representamos o conjunto, mas eu vou tentar explicar de forma mais simples. Tá? São duas formas de representar, por meio de chaves e utilizando diagramas. Perfeito? Vamos falar primeiro utilizando os diagramas, tá? Utilizando linhas fechadas, ou seja, nós podemos representar um conjunto através de linhas fechadas, um desenho, estilo uma elipse, uma circunferência, enfim. Nós representamos através de uma linha fechada e colocamos os elementos do conjunto, isso aqui é a representação do conjunto, e colocamos os elementos do conjunto de forma explícita ou não dentro dessa linha fechada. Tá? É muito claro isso para a gente. Tudo que está dentro da linha fechada pertence ao conjunto. Por quê? Porque nós vamos colocar somente os elementos de determinado conjunto dentro dele. Se eu tivesse um elemento aqui fora, nessa região, esse elemento não iria pertencer a esse conjunto que está representado aqui. Perfeito? A segunda forma de representarmos um conjunto é através da utilização de chaves. Tá? Então, por exemplo, temos o conjunto A igual abre chave, fecha chave, abre chave, fecha chave. Tá? Qual que é a diferença dessas duas formas de representar utilizando chaves? A primeira maneira que eu chamei de enumeração é quando nós enumeramos todos os elementos do conjunto, quando nós listamos todos os elementos de um conjunto. Tá? Nós vamos deixar de forma explícita quais são os elementos de um determinado conjunto. Ou seja, aqui temos o conjunto dos elementos A, E, I, O, U. Todos os elementos dos conjuntos estão listados aqui. Perfeito? Muito simples de entender. A forma de enumerar, tabular esses resultados. Agora, a forma sintética, ela é importante e eu quero que você entenda ela perfeitamente. Por quê? Porque é uma maneira de representar conjuntos muito fantástica, muito poderosa, que nós vamos utilizar muitas das vezes aí nos nossos exercícios daqui para frente, e as pessoas geralmente têm uma confusão de como fazer isso ou não compreendem bem essa ideia. Tá? A forma sintética é composta por duas partes na hora de representar um conjunto. A primeira parte tem a ver com a extensão desse conjunto, ou seja, é um conjunto do quê? Tá? É um conjunto de letras, é um conjunto de números, é um conjunto de um determinado tipo de número. Tá? Então aqui nós chamamos de extensão. Que universo nós estamos olhando para tentar descrever esse conjunto? E a segunda parte é uma propriedade, uma característica específica que esses elementos aqui têm, eles têm que ter para pertencer a esse conjunto, como está especificando aqui. Então, aqui, ó, tenho duas partes. Uma primeira parte é a extensão. Qual é o universo? É um conjunto do que eu estou falando? É um conjunto de letras, é um conjunto de números. E a segunda parte é a descrição de uma determinada característica, uma determinada propriedade que esses elementos têm que ter para pertencer ao conjunto. O nosso exemplo está bem claro. O conjunto A é um conjunto do quê? De letras. Esse símbolo aqui significa de tal forma que, ou tal que. É um conjunto de letras, tal que essa letra é uma vogal. Bom, conjunto de letras, de tal forma que a letra é uma vogal, considerando o nosso alfabeto, é o conjunto das letras A, E, I, O, U. Ou seja, eu tenho esse conjunto aqui escrito de uma maneira diferente. Então, esse conjunto aqui, A, E, I, O, U, está escrito na forma utilizando chaves e enumerado. Esse conjunto aqui está escrito de uma forma sintética, usando uma propriedade. O conjunto A é um conjunto de letras, de tal forma que essas letras são vogais em nosso alfabeto. Então, eu escrevi esse conjunto mostrando não os elementos dele, mas mostrando uma característica, né, que os elementos desse conjunto possuem, e só eles possuem. Tá? O que eu posso falar mais daqui? A forma sintética vai ser uma forma que nós vamos utilizar muito daqui para frente. Então, se você não entendeu agora, toda vez que aparecer algo escrito assim nessa forma sintética, eu vou tentar enfatizar para ajudar você a ir compreendendo esse conceito. Perfeito? Vamos lá, continuando a aula.
Os conceitos de elemento e conjunto eles são relativos, tá? Essa é uma parte importante para que você entenda bem isso, tá? O que significa ser relativo esses conceitos? Eles podem ser elementos e conjuntos de outros conjuntos. Como assim? Podemos ter conjuntos que são elementos de outros conjuntos. Parece estranho? Não me soa estranho, não. Porque eu tenho, por exemplo, um time de futebol, certo? O conjunto dos times de futebol, certo? Tem São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco, Atlético Paranaense, certo? Eu tenho times de futebol que compõem o conjunto de times de futebol. E eu tenho, cada time é um conjunto de jogadores. Então, a ideia de conjunto, ele pertencer a um outro conjunto, não é algo assim difícil de compreender, tá? Mais para frente nós vamos entender o conceito de inclusão, que é outra coisa, eu não quero que você confunda, tá? Então eu vou tentar dar uns exemplos aqui para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Exemplo, eu tenho o conjunto B, que está representado utilizando chaves com os nossos elementos enumerados, tá? Ou seja, eu tenho de forma explícita todos os elementos desse conjunto. E quais são eles? Temos o 1, o 3, temos aqui representado um conjunto com somente um elemento que está enumerado aqui, que é o 3. Ou seja, temos um conjunto dentro do conjunto B aqui, tá? Que pertence ao conjunto B, está listado como um dos elementos de B. Temos aqui um outro conjunto, que é um conjunto que possui ali o 2 como elemento, que está listado, o conjunto está listado como um elemento do B. Temos o elemento 8, temos aqui um outro conjunto que possui dois elementos, tá? 1 e 4, que esse conjunto está listado como elemento de B, e temos o elemento 10. Perfeito? Vamos fazer algumas análises. Eu pergunto para você, tentando usar a relação de pertinência, tentando entender a relação de pertinência entre elemento e conjunto, eu quero tentar responder essas perguntas. O 1 pertence ao B? O elemento 1 está listado da forma que está aqui, está listado como elemento do conjunto B, de forma clara? Está listado de forma clara. O 1 está aqui, ó, pertence ao B. Então, isso aqui é verdadeiro. O 3 pertence ao B. O 3 pertence ao B. Está aqui, ó, verdadeiro. O 3 está listado como elemento do B. O conjunto que possui o único elemento 3, ele pertence ao B? Pertence ao B. Por quê? Porque ele está listado aqui, ó, o conjunto que possui o elemento 3 está listado como elemento do B. Então, isso aqui é verdadeiro também. O conjunto que possui o elemento 2 apenas, ele pertence ao B? Pertence ao B. Por quê? Porque ele está listado como um elemento de B. E o 2? Agora a pergunta, o 2 pertence ao B? Vamos lá. 1, 3, conjunto que tem o 3, conjunto que tem o 2, conjunto que tem o 2. Eu tenho o 2 como elemento de B? Não. Eu tenho o conjunto que possui o 2 como elemento de B. Mas o 2, sendo elemento, ele sozinho de B, ele não está listado ali. Então o 2 ele não pertence ao B. Lembre-se que falar que um determinado elemento pertence ou não a um determinado conjunto significa que ele está no rol daqueles objetos que estão no conjunto, tá? De forma clara, explícita ou implícita que atende uma determinada propriedade. E esse 2 ele não está aqui como elemento do B. Existe um conjunto que possui o 2, mas o 2 ele não pertence ao B. Esse conjunto pertence como um todo, mas o 2 sozinho não está listado aqui. Entendeu? Vamos para outros exemplos para ver se você entende melhor. O 4 pertence ao B? Mesmo caso do 2. Tá? Ah, tem um 4 aqui, ó, mas esse 4 ele faz parte de um todo. O todo pertence ao B. O 4 sozinho não está caracterizado como elemento do B. Mas o conjunto 1, 4 pertence ao B. Que é o que eu acabei de falar aqui. O conjunto 1 e 4 pertence ao B. Pertence. O conjunto que possui o 8 pertence ao B? Veja,
esse conjunto que possui o 8, ele não pertence ao B. Nós vamos ver que ele é um subconjunto do B mais para frente, mas ele não pertence ao B, tá? Ele não é elemento do B. Lembrando que a relação de pertinência, ela nos deixa muito claro o que pertence e o que não pertence, a nossa capacidade de falar se um determinado elemento está enumerado como elemento de um determinado conjunto. E o conjunto que possui o 8 não faz parte desses elementos. Beleza? E o 8 pertence ao B? O 8 pertence ao B, porque assim como o 1, o 3, o 8 e o 10, eles pertencem ao B. Observe que esses elementos que nós marcamos de verde, eles são conjuntos. E são conjuntos que são elementos do conjunto B. Tranquilo? Por isso que eu anotei aqui de forma diferente. Tá? Não vamos confundir isso com o conceito de inclusão, que nós vamos ver adiante, que é a ideia de subconjuntos. Ou seja, seriam todas as combinações com todas as possíveis quantidades de elementos que um conjunto pode ter. Tá? Mas a gente vai falar isso numa aula posterior, não agora. Tá? Então aqui, reforçando o que eu disse sobre por que eu deixei marcado de verde aí, são exemplos de conjuntos que são elementos de outro conjunto. E os elementos que estão dentro desses conjuntinhos não são necessariamente elementos sozinhos do conjunto B. Tá? Perfeito? Um exemplo aqui, então, eu tenho 3 como elemento do B, tá? E tenho aqui o conjunto que possui o 3, que é outra coisa, não é o 3. Isso aqui não é 3, é um conjunto que possui o 3, também é elemento do B. Da mesma forma que o conjunto que possui o 2 é uma determinada coisa, ele é elemento do B, porém o 2 sozinho não foi listado aqui como elemento do B. Então não posso dizer que o 2 pertence ao B. Certo? Então o que eu queria falar nessa aula é isso. Nós falamos sobre elemento e conjunto, relação de pertinência, nós falamos de formas de representar um conjunto, que é importante, principalmente que você entenda que um conjunto vai ter todos os seus elementos enumerados através de chaves ou expostos dentro de uma linha fechada, um diagrama, tá? Ou podemos representar de forma implícita usando um conceito de propriedade, característica, que descreva os elementos de um determinado conjunto. E falamos agora um exemplo que eu acho que ficou bem claro de conjuntos que podem ser elementos de outro conjunto, o conceito relativo entre elemento e conjunto. Vamos tentar resolver alguns exercícios que mostram esses conceitos para que você entenda ainda mais e consiga prosseguir nos seus estudos. Então, eu te desejo um bom estudo, um grande abraço, até o próximo vídeo.